sejam todos bem-vindos a mais essa edição do podcast Estação Exalc. Nosso conteúdo também está sendo disponibilizado no perfil Exalc Mídias no Facebook, para você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Agradecemos mais essa sua atenção. E hoje o tema, a gente vai falar um pouco de isolamento social. Em tempos de pandemia, todo mundo em casa, mas tem um projeto desenvolvido na Exalc, unidade da Universidade de São Paulo, aqui em Piracicaba, que oferece atendimento online para professores de ciências e biologia do ensino fundamental, ensino médio. Quem coordena essa iniciativa e está conosco aqui hoje é a professora Taitiane Carita Bonzanini, lá do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, e que gentilmente nos atende aqui para essa entrevista. Tudo bem, professora? Tudo bem, Caio. E você, como vai? Tudo bem, na medida do possível, produzindo conteúdo aí à distância e isolado, né? Sim, com certeza. Professora, durante esse período aí de isolamento, dos setores que mais foram impactados de forma imediata foram as escolas, né? Elas quase que de forma imediata pararam suas atividades, alunos em casa, professores em casa, e que se viram obrigados aí a utilizar a tecnologia para poder minimizar a distância das turmas e não ter aí o ano letivo tão prejudicado, né? A gente sabe que um prejuízo vai existir, mas o fato é que as professoras, a educação de uma maneira geral, ainda não está totalmente preparado para usar essas tecnologias, né? Exato. Essa foi uma preocupação nossa também. Nós começamos a questionar como que nós poderíamos, de alguma forma, contribuir para professores e para estudantes nesse momento que as atividades presenciais elas estão totalmente paralisadas, né? E como é que nós poderíamos, de alguma forma, levar contribuições dos projetos que nós já desenvolvemos durante o ano. Então, a ideia foi realmente poder criar um canal de contato com aqueles que pudessem ter esse contato, porque nós sabemos que, infelizmente, essa não é uma realidade de todos os estudantes das escolas públicas, né? Um acesso à internet. Então, nós precisamos pensar numa forma também de atingir essas pessoas, né? E como poder atingir essas pessoas. E aí vocês têm um espaço, um site, né, um blog? Isso, exatamente. Então, o nosso projeto, ele já trabalhava de uma forma muito íntima com as escolas, então todas as semanas nós estávamos nas escolas desenvolvendo atividades presenciais. Quando ocorreu essa suspensão de aula, nós começamos a nos questionar, né, como que nós podemos atingir esses alunos que agora não estarão mais nas escolas e também como é que os nossos bolsistas, os universitários, poderiam continuar desenvolvendo as atividades que eles já realizam, né? Então, nós criamos um blog, pensamos na ideia de um nome que pudesse não só atingir estudantes e professores, mas também nós sabemos que alguns pais estão recebendo conteúdo online para fazer tarefa com as crianças em casa, né? Então, que nós pudéssemos atingir todos esses públicos e pudéssemos levar informação, levar conhecimento, levar um pouco de aula online, até mesmo algumas explicações para aqueles professores que precisam gravar uma aula e postar essa aula para os alunos assistirem. Então, nós pensamos em tudo isso e organizamos um canal de comunicação. As pessoas podem acessar esse blog e tanto acompanhar os conteúdos que são postados diariamente, como também tem um endereço de e-mail que as pessoas podem encaminhar alguma demanda, alguma necessidade, pode tirar uma dúvida, porque todos os dias nós teremos um universitário de plantão para atender essas dúvidas. Professora, falando um pouquinho desse projeto, então tem estudantes da Exalc envolvidos, né? Sim, sim, são estudantes que fazem parte do Programa Unificado de Bolsas. Então, eles já participavam de um projeto, né, realizado nas escolas. Nesse momento de suspensão, eles continuam em atividade, eles continuam produzindo material e, nesse momento, eles produzem conteúdo online. Então, eles produzem videoaulas, eles selecionam materiais muito bons que outros colegas já produziram, ou até mesmo que outras universidades, ou até iniciativas da própria USP que produz conteúdo, analisam esse material e fazem uma postagem indicando para que público que pode ser
utilizado aquele material, como que o professor pode utilizar aquele material, então ele dá dicas, por exemplo, tem um espaço lá que é um tour virtual por museus e parques, então você não pode sair de casa hoje, mas você pode fazer um tour virtual, então tem a recomendação, o que pode ser visto naquele local, o que de biologia, o que de ciências tem naquele local também, então é levar informação e levar conhecimento. Então tem um grupo de estudantes do Programa Unificado de Bolsas, são bolsistas da Universidade de São Paulo, que nesse momento estão trabalhando nesse projeto e realizando esses plantões online. E também tem estudantes de duas disciplinas que estão matriculados esse semestre, em disciplinas que eu sou responsável, que também produzem conteúdo e nós estamos postando lá no blog também. É importante a senhora mencionar aí, são estudantes da licenciatura, né? Que, ou seja, eles Isso. aproveitam esse momento para, enquanto desenvolvem a licenciatura, já desenvolver de uma forma mais moderna, né? De poder Isso, interagir usando exatamente, tecnologia. Caio. Uma das nossas preocupações, a licenciatura, nós temos 2 cursos de licenciatura na Exalc, né? A licenciatura em Ciências Biológicas e a licenciatura em Ciências Agrárias. E esses estudantes, eles precisam fazer estágio obrigatório nas escolas. Então, eles desenvolvem aulas nas escolas. Quando ocorreu essa suspensão, a nossa grande preocupação foi essa: como não prejudicar essa importante relação teoria e prática para os nossos estudantes da licenciatura. Então, nós transformamos, né? Hoje eles estão produzindo videoaulas, eles produzem material didático e fazem a demonstração na videoaula. Então, também é um canal para que o nosso estudante da licenciatura pratique um pouco, né, relacionado aí à prática docente. Então, também é uma preocupação, não só com o público em geral, que pode utilizar desse canal, mas também com a formação do nosso estudante universitário. Agora, falando do espaço, do site em si, né? A gente tem aqui o nome dele, que é Informe-se com Ciência. É um blog que Isso. você, um site que vocês criaram. Fala um pouquinho do conteúdo das postagens que já estão lá disponíveis para quem estiver interessado, para os professores, para Isso. os alunos mesmo. Tá. O blog ele tem o objetivo de levar conhecimento, mas também informação de uma forma geral. E uma informação que possa ser útil, né? Principalmente nesses tempos de fake news. Então, nós tomamos muito cuidado, né, com o tipo de informação. Então, a gente faz uma análise do material antes do material ir para o blog. E esse é um trabalho conjunto, né? Eu faço reuniões remotas com os bolsistas do programa e também com os estudantes das disciplinas para a gente fazer uma análise do material. Então, hoje ele tem algumas sessões e todos os dias ele tem uma postagem nova. Então, ele tem uma sessão de visitas virtuais, que nós recomendamos museus e parques do mundo todo. Ele tem uma sessão de informação sobre o coronavírus, então nós temos várias informações a respeito dessa pandemia. Nós temos uma sessão dedicada para o professor aprender a gravar videoaula e postar essa videoaula para os estudantes. Nós temos uma sessão de atividades práticas, então um pai quer desenvolver uma atividade para demonstrar, por exemplo, densidade de objetos. Então ele vai acessar o blog e ele vai encontrar essa atividade para desenvolver os materiais que ele tem na casa dele, junto com os filhos. E até mesmo professores e até mesmo crianças podem realizar essas atividades práticas. São simples, com materiais de fácil acesso. Nós temos uma outra sessão que fala sobre filmes. Filmes comerciais que podem ser utilizados para discutir ciência, por exemplo. Então, tem um resumo do filme, tem a indicação desse filme e o que pode ser discutido. Então, no momento, são essas as sessões que nós disponibilizamos, mas elas ainda serão ampliadas. Por exemplo, os alunos acabaram de gravar uma videoaula demonstrando como que é um vírus e como esse vírus ataca uma célula. Então, nós estamos editando essas gravações e até o final dessa semana vai para o ar também. Então, todos os dias nós teremos uma postagem nova. Eu visitei o site, achei bem interessante, muito fácil de navegar, achei os conteúdos de forma muito construídos de forma muito cuidadosa, né, para combater essa onda aí de notícias falsas, Com certeza. e numa linguagem muito acessível, né, para todo mundo. E outra coisa que eu pude verificar é um modelo muito simples, muito rico, que poderia ser replicado até para outras disciplinas, né? Ele tem o foco mais nas ciências, na biologia,
mas de repente professores de história, de geografia Com poderiam certeza. Tem utilizá-lo até uma como texto. sessão, isso, tem uma sessão que uma das nossas alunas está produzindo com literatura brasileira. Então, ela vai trazer, né, alguns indicativos de livros, né, da literatura brasileira para, né, as pessoas poderem aí acessar durante esse momento aí que nós estamos em quarentena. Então, é um blog realmente muito fácil. A ideia era realmente também servir como exemplo, então outras disciplinas podem utilizar, até mesmo na universidade nós podemos utilizar. E a ideia foi que os próprios universitários construíssem a postagem para ser uma linguagem jovem, para ser uma linguagem que possa atingir qualquer tipo de público, né? Para dialogar mesmo com as pessoas. Não ser aquela linguagem técnica que nós, professores universitários, costumamos utilizar. Ah, professora, é um serviço assim essencial nesse tempo que a gente está vivendo diferente, né? Que a gente até então nunca tinha vivenciado nada próximo disso, né? E interessante como de uma forma muito rápida a universidade tem apresentado essas respostas, né? De forma criativa, de forma simples, e de forma a utilizar ferramentas, informação, tecnologia que já estão disponíveis, né? E acho que Sim. fica até um alerta para as escolas num período pós que a gente vai passar tudo isso aí, logo nós vamos retomar nossas atividades profissionais, a molecada vai voltar para a escola, né? É um alerta muito, muito direto para que o sistema educacional passe a utilizar as ferramentas, né? Sim, com certeza. Nesse momento, nós precisamos pensar o que é possível de ser feito, né? Porque existem as situações ideais e as situações possíveis. Então, eu fiquei me perguntando, eu sou uma pesquisadora na área de educação, né? Eu trabalho com formação de professores e com produção de material didático. O que eu posso ajudar? E como que eu posso ajudar? Então, num momento como esse, eu poderia oferecer um apoio no sentido educacional. Então, eu poderia pensar em como produzir material para que as pessoas, de uma forma geral, né, começou com a ideia de professor e estudante, mas virou algo que pode ser acessado por qualquer pessoa, poderiam ter acesso a uma informação que é uma informação de qualidade, que é uma informação que foi cuidadosamente pensada para estar nesse espaço. E veja, nós buscamos utilizar um blog, uma plataforma que ela é gratuita. Então, qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode criar, qualquer professor, né, pode criar um material desse tipo. Eu acho que quanto mais nós que produzimos conhecimento, professores universitários preocupados com essa produção de conhecimento e também com a divulgação desse conhecimento, quanto mais nós tomarmos esses espaços que antes eram tomados por outros tipos de pessoas, quanto mais nós tomarmos esses espaços, eu acho que a qualidade da informação melhora, né? Então, se essa é a contribuição nesse momento, é isso que nós vamos fazer nesse momento. Certo. Quem está nos ouvindo pelo Spotify e outros agregadores de podcasts, ou também acompanhando a gente pelo Facebook, a gente vai colocar na descrição aqui desse bate-papo o endereço completo do site Informe-se com Ciência, né? Vamos colocar na descrição para você ter acesso diretamente. E eu queria agradecer, professora, e deixar a senhora à vontade para fazer alguma outra consideração. E obrigado por nos atender nesses dias tão complicados. Caio, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de divulgar, o blog ele está no ar desde sexta-feira passada, ele já teve mais de 100 acessos, só com divulgação nossa pelos nossos Facebooks e pelas nossas redes sociais. Então, ele tem um QR Code, nós criamos um QR Code, então as pessoas podem direcionar o celular aí para o QR Code e direcionar para o blog. E eu quero dizer que nós estamos à disposição, caso as pessoas tenham ideias de conteúdo, nós temos lá um endereço de e-mail, podem acessar e podem encaminhar, vai ser um prazer dialogar com todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o A trabalho. gente que agradece. Bom, então terminamos nosso papo com a professora Taitiane Carita Bonzanini, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc, ela que desenvolve um projeto que oferece atendimento online, conteúdo quase que diariamente, é isso? Diariamente, né, professora? Isso, todos os dias. Diariamente sobre ciências, biologia, e pode, de uma forma bem simples e criativa, ajudar os professores aí de ensino fundamental, ensino médio, a minimizar a distância das turmas nesse período de quarentena. Lembramos a todos que o conteúdo
produzido e disponibilizado pela Divisão de Comunicação da Exalc, pode ser acessado no site www.exalc.usp.br. Esse podcast também disponível no perfil Exalc Mídias do Facebook e também acessado pelos agregadores de podcasts Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Nós voltamos a qualquer momento com informação sobre ciência, cidadania, cultura ou tecnologia que possa, de alguma maneira, levar informações da Universidade de São Paulo para a sociedade. Até o próximo programa.